Você acha que moda e inovação podem caminhar juntos? Eu não acho. Eu tenho certeza. Meu pai ganhava 2 salários mínimos, minha mãe ganhava mas não tinha condição de dar as coisas para mim. Eu com 7 anos de idade, eu ia lá num lugar onde vendia picolé lá, 6 horas da manhã, às vezes antes, porque quem chegava primeiro pegava os carrinhos, depois quem chegava por último não tinha carrinho para vender. E ali eu já pegava os picolés, já colocavam dentro, saía vendendo. E foi minha primeira profissão, foi também de relojoeiro e de ourives também, né, que eu aprendi a fabricar aliança, corrente, pulseira, né, essas coisas de ouro, né. E eu pegava os relógios velhos que meu pai tinha, que não usava mais, eu consertava aquilo, polia, organizava por uma maquininha de um reloginho mais inferior, numa caixa boa, por exemplo, né? Eu saía para vender, as amigas da minha mãe, vender um anel de prata, vender isso, vendia em qualquer lugar, não tinha vergonha disso. Eu não tinha vergonha de sair para vender, fazer os negócios. Queria era ganhar meu dinheiro, e era a opção que eu tinha de querer ganhar. E com 18 anos, eu tinha a minha irmã, a mais velha, a Mônica, ela era gerente geral do Banco Itaú. E ela conseguiu, através dela eu consegui o meu primeiro emprego como office boy, né? Então eu como office boy mesmo, eu me destaquei muito no banco como o melhor vendedor da agência e de todas as agências do Centro-Oeste, né? Eu vendia mais que os gerentes, mais que todo mundo. Não, a história da Mobilé também. Eu fazia faculdade, trabalhava no banco. Meu sonho era algo que fosse motorizado, que eu não precisasse de andar de ônibus. Então, nessa época, eu mais 2 amigos, a gente resolveu fazer uma festa numa boate, ganhar um dinheiro, né? E tinha vontade de comprar, porque eu ia para a faculdade de bicicleta, eu ia para o banco de bicicleta, né? Com essa festa, foi um sucesso total e ela deu um dinheiro que deu para mim comprar uma mobilete de sócio. E a gente, cada um usava uma semana a mobilete. Então, uma semana eu andava de ônibus, outra semana eu andava de mobilete. Então, com esse resultado meu no banco, eu tive uma oportunidade de trabalhar na empresa dos meus sonhos da época, quando eu era menino, da empresa que chama Dulorem. Surgiu uma nova vaga. Daí eu fui lá, menti que não fazia mais faculdade, menti que eu tinha carro, não tinha carro. Consegui passar, né, através de entrevistas todas, eu fui selecionado como representante da Dulorem. Comecei a fazer muito cliente, porque eu era vendedor júnior. E existia em Brasília um vendedor master, que era o maior salário da Dulorem. E por um tempo eu comecei a vender em Brasília, cobrir a área desse vendedor. Eu tinha uma expectativa muito grande de eu ser o vendedor dessa área. E de repente eles contratam um outro para o meu lugar. Fiquei muito desmotivado na época, né? A Dulorem ela fez um remanejamento de representante, uma redução de um quadro. Nessa redução ele me mandou embora. Estava me dedicando tanto que aquilo foi um balde de água fria. Se eu posso vender para os outros, por que eu não posso vender para mim? Então, fiquei em torno de 1 ano pesquisando bastante sobre o nosso setor de confecção, até decidir mesmo a começar a comprar uns panos em Campinas mesmo, aqui no mercado, aqui em Goiânia. Comecei a olhar os panos, o que eu gostava, comprava e desenhava, comecei a fabricar algumas camisas para vender para amigos e para alguns clientes que eu tinha em Goiás e Brasília. Foi bem pouquinho mesmo, era em torno de 150 peças que eu fazia por mês. Eu tinha um carro na época, aí eu vendia esse carro e comecei a produzir um pouco dessas roupas. E a primeira marca chamava Yang. Só que logo eu tirei a marca, através de um piloto da época que chamava Mika Salo, eu gostava muito do nome dele, troquei o nome, né, para Salo. Aí nesse meio tempo eu conheci a Maria Fernanda, né? Veio trabalhar comigo também. Nós dois juntos e começamos a fabricar dentro de casa, né? Eu cortava as roupas debaixo do pé de manga da minha mãe, fazia tudo. Eu desenhava, eu cortava, eu mandava fechar, viajava, eu vendia. Até então era só nós dois. Tudo dando muito certo, né? Trabalhando muito, não tinha horário, trabalhava de madrugada, trabalhava de dia, de noite. Os maiores sufocos que eu tinha era realmente como eu trabalhava informalmente, então eu tinha que acordar de madrugada, 3 horas da manhã, para eu poder passar em todas as barreiras fiscais à noite, porque eu não tinha nota fiscal na época, né? Era informal. A cada fiscalização ali era um sufoco danado para poder passar, né, pelas barreiras, né?
sempre, desde que eu comecei a vender para lojas boas, tinha um bom giro as roupas. Assim, eram poucas as peças, poucos modelos, mas tudo tinha muito bom gosto. Vendia tudo e o cliente queria comprar novamente. Cliente que vendia grandes marcas na época, Triton, a Fórum, a Elos, vendi para ele uma quantidade lá, que eu nunca tinha tirado um pedido daquele tamanho, e em uma semana ele ligou de novo querendo repetir o pedido. Desde que comecei, a marca ela já começou a despontar ali junto com elas, né? Questão de visão mesmo, porque na verdade o pérgola era tecido que usava muito em roupa feminina, mas como era um tecido que eu gostava do toque e tudo, me dediquei a aperfeiçoar ele para o masculino, colocar mais caimento, ter uma cara mais do masculino. Nosso representante achou que não venderia, arrisquei. Eu acho que na vida da gente a gente tem que às vezes dar uns riscos, mas uns riscos calculados. Eu coloquei 3 peças na coleção na época e foi as 3 peças mais vendidas. E assim, na outra coleção eu mandei colocar em tudo, e arriscando bastante, porque na época esse tecido ele era muito mais caro, então o preço dele para me fazer ele e o preço do tecido que eu usava eram diferentes de preço. Então vou dar um exemplo, meu preço médio na época estava R$19, então de 19 eu passei para R$26 de preço médio. De uma coleção para outra, arrisquei. E explodiu, né? Explodiu. Os clientes, na época, que eles não queriam nem saber do modelo, eles queriam saber do tecido da sala. Eles queriam saber que queria aquele tecido. Tinha cliente que falava assim, olha, eu não importo qual modelo, eu quero que você me mande essa roupa com esse tecido seu. E assim, aquilo, eu não conseguia produzir. Tudo que fazia, vendia, tudo que fazia, vendia. É o sucesso que é ele até hoje. Muitos tentam copiar e não conseguem. Olha, por incrível que pareça, não tem nada a ver com eu ser piloto. Durante 5 anos, como nossa escrita, o símbolo era um manuscrito, né? Um salo manuscrito, eu sempre fui muito de perguntar, ter um gosto mais popular, não ser só o meu gosto. Então sempre eu perguntava às pessoas para me tirar minha própria conclusão. Dentro disso, eu via muitas marcas que tinham um símbolo. E eu queria um símbolo para salo só, não só a escrita. Uma parte das pessoas gostava, outros não. Arrumavam um dinossauro, arrumavam um carro, arrumavam um avião. Nunca era unanimidade. Por 5 anos, mais ou menos, eu fiquei só pesquisando e nunca tinha encontrado aquilo que eu queria. E um dia eu estava na minha fazenda, à noite, era em torno de 11h40 da noite, porque isso não saía da minha cabeça. A gente que é empreendedor, a gente pensa o tempo todo. Pensei, eu falei assim, e um helicóptero, né? Não, um helicóptero deve ter alguém, certeza que fez um helicóptero. Coisa tão glamurosa, né? tão impactante, tão poderosa, né? Não tem uma marca que tem helicóptero. No mesmo momento, eu lembrei da assinatura, né? Do S da sala e desenhei esse S aqui, que é mais ou menos a nossa assinatura, e daí eu fui mexendo nele. Isso foi, em 20 minutos. Aí resolvi fechar ele, fazer o helicóptero fechado. Mas você pode observar que o helicóptero ele tem um S dentro dele. Ele tem uma história, né? Realmente a história da Salo seria o S da Salo junto ao helicóptero. Então, pessoal, realmente foi gostando da roupa, né? Eu tinha muito bom gosto para a roupa, né? E fui aprendendo devagar, chegou onde nós estamos hoje, né? Eu comecei a fabricar 150 peças por mês e vendeu tudo. E hoje, né, passamos para 12 mil por dia. Eu acho que a situação deles é mais difícil que a minha, para ser sincero. Porque eles já nasceram tendo tudo. Então o desafio que eu acho de filho de empresários, de sucessores, ele é muito maior do que eu quando eu comecei do nada. Porque se eu não tinha nada, para mim nada era nada. Agora, para eles, continuar tendo um bom padrão de vida é um desafio muito grande, porque eles não passaram o que eu passei. Então, o que eu tento passar para eles é como as coisas funcionam. Tento passar para eles da mesma forma que eu estou falando, que o dinheiro, ele não é a prioridade na vida. Por exemplo, eu faço as coisas, tenho as coisas, mas é muito dentro do que é necessário para mim, do meu conforto. Eu não procuro ostentação ou ter algo muito caro. Se eu tenho luxo, eu vou ter para o meu conforto, não para querer ser maior do que alguém. A verdade é essa. Eles são muito bons. Não foi muito preciso assim dar um empurrão ou fazer eles entender, mas eles não são vaidosos. Eu acredito que a sucessão aqui na Salo, ela vai ser um sucesso total porque já tem sucessores. A mensagem que eu deixo para qualquer pessoa que queira começar um negócio é ele ser melhor. Ele ser o melhor naquilo que ele faz. E para ele ser o melhor naquilo que ele faz, ele tem que dedicar. Ele tem que dedicar ele tem que dedicar tempo, abrir mão de outras coisas. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Com muita dedicação, muito sangue no olho, muita vontade de vencer, não gosta de perder. Eu acho que isso aí é a mensagem para qualquer um que queira crescer na vida.
programa Heliponto, ele surgiu através do Cláudio, que é o nosso diretor da indústria. Já existia esse projeto dentro do presídio, mas ele era bem menor do que o que a gente faz hoje, porque elas mexiam só com embalagem. Quando ele me levou lá, eu já fui com um pensamento de fazer outras coisas. Coincidentemente, lá tinha uma indústria que chamava Telemon e tinha uma célula de costura que fazia uniforme para a Telemon. Eu fui lá no chefe da costura deles lá e perguntei qual que é a produção de uma célula dessa. Aí ele, na hora que ele me falou produção, eu não tenho coragem de vir para cá. Não adianta você diminuir os custos aqui. Lá dentro a gente não paga os impostos, mas não adianta eu não pagar os impostos, ter baixa produção, para mim não interessa de jeito nenhum. Aí ele insistiu, não, mas vamos começar com alguma coisa só para a gente iniciar. Aí eu pensei, eu falei assim, vou começar com uma máquina que seja fácil de trabalhar, que eu sei que operacionalmente era fácil de alguém aprender lá dentro. Vamos fazer um teste, falei para ele. Aí levamos uma marca de bordar, contratamos 2 reeducandos. E assim começamos a implantar a cultura, né? Eu sempre fui muito de querer ter produtividade. Sem produtividade você não cresce. Então, essa é a minha teoria lá dentro. Dentro de uma condição, você dá metas para eles e aquilo foi implantando essa cultura, foi crescendo. Começamos com bordado, depois começamos com estamparia, começamos com costura, acabamento. E hoje nós temos, como diz, uma fábrica montada lá dentro. Muita produtividade, eles são muito produtivos. Mas isso é implantação de cultura. Quando vem um reeducando novo, ele já entra numa cultura produtiva e ele sai de lá um bom profissional. Acho que isso é o mais importante. A gente dá a oportunidade de ele trabalhar aqui na fábrica, com carteira assinada, para ele voltar ao mercado de trabalho e começar uma vida nova. Para a família dele, para os filhos dele, nós temos casos aqui de reeducando me falar que o filho tem orgulho dele hoje. Então isso é muito gratificante a gente ver. Então hoje a gente tem a questão fabril dentro do presídio, a gente como empresa, como empreendedor, mas hoje a gente tem um lado social, né? Que isso ficou muito forte na nossa empresa. A gente quer cada vez mais ressocializar como que o mundo gira, né? Hoje, a indústria, o nosso diretor comercial é o Antônio Carlos, como diz o que me mandou embora, e o Sebastião, representante de Brasília, foi o representante que o Antônio Carlos tinha colocado no meu lugar lá. Se ele me promove em Brasília, de repente eu não tinha montado a sala. O mundo dele tem muitas surpresas.